O maior problema ao criar histórias é que entre o momento em que você tem uma visão de uma história incrível e o outro em que você tem uma história completa, pronta para ser consumida pelo público, existe esse longo e doloroso processo em que você está dando voltas dentro da sua cabeça e batendo de um lado para o outro, tentando descobrir como é essa história que você imaginou. Para lidar com esse purgatório criativo, eu fui estudar métodos de uma galera que facilitam o processo de um jeito que quem está em casa desde pequeno tentando espremer uma história até o final nunca poderia prever. E eu aprendi um monte dessas coisas. Algumas eu já ensinei aqui, como a jornada do herói, a ideia de usar cartões para desenvolver a sua trama e a noção de que diálogos têm duas funções básicas. Mas tem uma coisa que para mim foi mais útil, eficiente e importante de aprender. É uma frase no meio de um capítulo sobre, sei lá, construção do personagem no manual do roteiro do Sid Field. Assim como quem não quer nada, ele diz: escrever é a habilidade de perguntar-se e obter respostas. Essa é simplesmente a coisa mais genial que eu já ouvi na minha vida. É tão genial, tão inteligente, importante, útil e eficiente que eu não sei nem explicar o quanto essa frase é incrível. Mas eu vou tentar. Se a gente pega a estrutura da história, ela é uma ferramenta para pensar nos valores positivos e negativos pelos quais a sua história passa. Se a gente pensar em cartões, eles são uma ferramenta para imaginar de forma mais eficiente quais vão ser os eventos que formam a sua história. E se a gente pensar na função dos diálogos, a gente vê que cada fala numa história é uma ferramenta para mover a história e revelar os personagens. Então esses três exemplos são ferramentas para facilitar o desenvolvimento de elementos diferentes que vão formar a sua história. Mas mesmo usando essas ferramentas, em algum momento você ainda vai ter que imaginar e desenvolver a forma específica desses elementos. Por exemplo, se você pensar nos valores para a estrutura da história e decidir que quer que a sua história termine com um final feliz, ou seja, um valor positivo, e na sua história isso quer dizer que o herói vence a luta contra um urso robô, você ainda precisa decidir como o herói vence o urso. Então, por mais que a jornada do herói diga Senhor de Dois Mundos e você diga final feliz, o herói vence, você ainda precisa imaginar como aquilo vai tomar forma na sua história. O que eu quero dizer é, você aprende essas ferramentas, essas dicas, esses truques, mas na hora do vamos ver, é a sua criatividade, é você que vai ser responsável por usar essa ferramenta para criar a sua história. Ok? Ok. É aqui que a frase do Sid Field entra. Escrever é a habilidade de perguntar-se e obter respostas. O que ele diz é que o processo de criar uma história, de desenvolver aquela ideia, aquela visão de uma história incrível que você quer que outras pessoas vivenciem, consiste na sua habilidade de fazer perguntas para você mesmo e tomar decisões a respeito delas. Escrever uma história é imaginar as possibilidades que essa história possui, é enxergar o potencial que a sua ideia tem e tomar decisões que façam essa ideia tomar a forma de uma história. É genial! Por quê? Porque a estrutura da história é uma ferramenta para desenvolver a sequência de valores dela. Porque cartões são uma ferramenta para desenvolver a sequência de eventos dela. Porque a função do diálogo é uma ferramenta para carregar a história de um valor e um evento para o próximo, enquanto mostra para o seu público quem são os seus personagens. Mas essa frase, essa noção sobre o que é escrever, é uma ferramenta que serve para usar todas as ferramentas. Se você decide que o final da história é positivo, que isso significa que o herói vai vencer o urso robô, mas precisa imaginar como isso acontece, o processo para chegar lá é perguntar-se e obter respostas. É tomar uma decisão sobre como vai ser essa sua história e como vai ser o que acontece depois disso, e depois disso, e depois disso. O caminho todo é feito de decisões que só podem ser tomadas por você, o escritor. Agora, assim como os estágios da jornada do herói, dizer que a criatividade está em tomar decisões ou fazer perguntas e encontrar respostas pode ser meio abstrato. Então eu vou te dar o melhor exemplo que eu conheço sobre esse tema. Se você chega no caixa do Starbucks e disser para o atendente que não sabe o que você quer, o funcionário deles vai te fazer a pergunta mais genial que eu já ouvi na vida. Você quer tomar uma coisa quente ou fria? E é disso que eu estou falando quando eu digo que a frase do Sid Field é genial. O cardápio do Starbucks tem um monte de opções. Vamos dizer que sejam 20. Se uma pessoa chega lá sem saber o que quer, ela precisa considerar 20 opções. Mas a pergunta quente ou frio não só elimina, vamos dizer, metade das opções, como ela é muito mais genérica e fácil de responder. O que essa pergunta faz é forçar a pessoa a visualizar o que ela quer. A pessoa precisa se enxergar no futuro tomando o que quer que ela escolha, e assim ela descobre que ela já tem uma opinião sobre o assunto. Eu tô com calor e eu vou tomar alguma coisa gelada, ou eu tô com frio e vou tomar alguma coisa quente.
Essa ideia tem muito a ver com o que a Vicky King explora no que ela chama de método do filme interno. A ideia é de que dentro de você já sabe como é a sua história, e essa história vai ser toda visualizada em etapas para você conseguir enxergar e tomar cada decisão de um jeito tão fácil quanto escolher entre tomar alguma coisa quente ou fria. Ela fala que escrever é esquizofrênico no sentido de que usa suas duas partes. Tem a parte do coração, que já sente o seu filme, e a parte da cabeça, que coloca ele no papel. Seu coração é mais esperto do que você pensa, e ele conhece o filme que você quer escrever. Então nós vamos evitar toda a dúvida, a falta de familiaridade com o formato, e vamos direto ao coração. O que isso quer dizer? Vamos voltar no nosso exemplo sobre o final da história em que o herói vence o urso robô. Cada pessoa que ouvir essa cena vai imaginar uma história diferente, e no coração de cada um estão as respostas para cada detalhe dessa cena. Então, mesmo lidando com uma premissa absurda, como um protagonista que vence um urso robô, a gente consegue encontrar soluções que funcionam se a gente usar a nossa habilidade de fazer perguntas e encontrar respostas de uma maneira tão fácil quanto escolher entre quente ou frio no Starbucks. Pensa, a gente decidiu que o protagonista ganha do urso robô. Agora enxerga essa cena e pensa no número de detalhes que ainda precisam ser preenchidos com decisões que a gente ainda não tomou. Para começar, como o herói vence o urso robô? Tentando visualizar essa resposta, a gente pode não enxergar detalhes, mas você instintivamente vai saber se o herói vence o urso robô com palavras, com um chute na boca, ou se o herói vence o urso robô numa batalha judicial. Porque a pergunta que a gente se faz pode gerar uma diversidade de respostas, mas a gente automaticamente elimina milhões de outras respostas. Ninguém imaginou o herói vencendo o urso robô no tribunal, porque urso robô não leva a nossa imaginação para o mundo do direito. Então, deixando o nosso coração responder a pergunta, a gente cria uma série de respostas distintas, mas que ainda são plausíveis para o cenário limitado que a nossa imaginação cria quando ouve as palavras urso-robô. Tipo, número 1. O herói vence o urso-robô na porrada, porque não pode se discutir com ursos mesmo quando eles são robôs. Número 2. O herói vence o urso-robô com palavras, porque agora que ele é metade robô, ele é inteligente, mas isso fez dele um animal mesquinho que fere os sentimentos dos outros e ele precisa encarar essa verdade sobre o próprio caráter. Número 3. O herói vence o urso robô se sacrificando, porque o urso foi transformado em robô para ser uma máquina de matar usada pelo exército, e o agente florestal que resgatou ele quando filhote não quer que ele continue essa matança, mas também não pode matar o urso que ele resgatou, então ele se sacrifica tentando proteger o alvo do urso robô, e isso faz o urso robô enxergar que ser um assassino vai colocá-lo em conflito com os valores que o salvaram no passado. Sabe? Você pode explorar uma premissa de jeitos muito diferentes, mas que ainda funcionam numa história dependendo de onde o seu coração te leva. Mas as chances do seu coração dizer o herói vence o urso robô numa corrida de carrinho de rolimã são ridículas. O herói vence o urso robô numa competição de corte de cabelo. O herói vence o urso robô na percepção da opinião pública sobre quem criou o melhor microscópio para estudar a vida do tardígrado. O herói vence o urso robô numa aposta sobre o Corinthians ter ganhado Libertadores durante a ditadura para aliviar o estresse da população. Essas opções nunca seriam sugeridas pelo seu coração. Por quê? Porque o seu coração sabe mais do que você imagina. E se ele não enxergou essas opções, é porque elas não funcionam. É porque não é essa a história que você está tentando contar. Confia no seu instinto, faça perguntas a você mesmo e tente encontrar respostas que mais te parecem certas. E essas são as respostas que melhor vão se encaixar na história que você está tentando escrever. Escrever é a habilidade de perguntar-se e obter respostas. Na minha cabeça a frase foi mudando com o tempo e hoje eu penso escrever é fazer perguntas e encontrar respostas. No fim das contas, não importa quantos vídeos eu faça, quantos filmes eu analise ou quantas ferramentas eu descubra, essa é a essência de todo o esforço criativo, é tomar decisões. É assim que eu consigo encontrar histórias emocionantes em premissas idiotas, tipo cachorro padeiro que sonha em lutar boxe e samurai que joga tênis. Confiando no meu instinto, na hora de decidir para onde a história vai. Porque escrever é simples. Escrever é fazer perguntas e encontrar respostas. Agora vai lá escrever. Muito obrigado por assistir esse vídeo e se você quiser praticar mais, eu tenho uma campanha no Apoia-se. Lá você pode não só me ajudar a fazer cada vez mais vídeos, como discutir sobre histórias, filmes, séries, técnicas de escrita. Dá um pulo lá e considere apoiar esse canal. Um abraço, amigos, e até mais!